Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aqui um podcast um pouco diferente. Nosso tema normalmente é sempre gestão e empreendedorismo, finanças. Mas a gente está no mês que se chama Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria, mas também é uma iniciativa que eu sei que os psicólogos também têm, digamos, todos estão vislumbrando esse assunto, porque é um assunto que virou um transtorno que a gente tem que saber que existe. Não podemos falar muito, porque a própria lei proíbe, né, a divulgação, mas ela não proíbe que a gente trate do assunto para prever, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Viriato, sou gestor lá da V7X Educação, e hoje a gente tem dois convidados aqui, Pauly Seymour, que vai se apresentar, e o Fernando, que foi meu psicólogo por muito tempo. Agora eu posso falar, porque eu não sou mais paciente dele por enquanto, né? Mas foi meu psicólogo por muito tempo, está lá com a gente na V7X Educação e também vai se apresentar. Mas primeiro o nosso convidado, Pauly Seymour, se apresente para as pessoas aí, brevemente. Quiser puxar o microfone um pouquinho mais para perto? Assim, boa tarde, sou o Pauly, mas Pauly Seymour. Simon. Corrigindo. Tá. Sou de Cajazeiras, na Paraíba, e há quase 5 anos eu moro aqui em Fortaleza, por conta que eu vim para ver se eu tinha uma vida diferente, porque lá lá onde eu morava, acho que assim, não cabia mais a mim procurar o que não era mais necessário para minha vida. Então eu preferi vir morar em Fortaleza, mais precisamente no Ceará, por conta disso, porque tinham amigos, família aqui, e resolvi uma nova vida, né? Uma nova maneira de viver. Tá certo. Fernando? Muito obrigado pelo convite, né, Rodrigo? O Pauly veio com a solicitação, o Rodrigo me convidou e eu tenho o grande prazer de estar aqui para a gente poder também falar sobre as mais diferentes formas que a gente tem também de prevenir, né? Inclusive, contextualizando, né? Por favor, Fernando, aproveite também para me ajudar a contextualizar o Setembro Amarelo. Perfeito. A campanha do Setembro Amarelo, ela começa ali em, se eu não me engano, 2015, se eu não estou enganado, que veio toda a história de um jovem, né, que queria um Camaro amarelo, e esse jovem, ele comete suicídio. Então, por conta dessa questão do amarelo, as pessoas, poxa, amarelo, vamos colocar como a cor dessa campanha, e a partir disso a gente, todo setembro, a partir de 2015 mais ou menos, a gente começa essa campanha de valorização da vida, com diversos simpósios, diversas ações que vão desde as empresas até as escolas, trazendo informação sobre a prevenção ao suicídio. E quando a gente traz essa questão, né, e tudo mais, a gente sempre traz com a preocupação de não fortalecer o efeito Werder, que é o quê? A gente não está trazendo essa informação para estimular pessoas... Explica direitinho o que foi o efeito Werder, né? Que tu falaste. Explica o que foi. No século... Agora... Não precisa ser preciso, não. Pronto. Vamos um pouquinho Muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Um romance foi lançado falando sobre a questão do suicídio, a temática do suicídio. E a partir desse romance, o número de suicídios começou a aumentar. Então, a gente hoje chama isso de efeito Werder, porque quando se coloca na grande mídia, ou então quando se divulgam dados sobre esse tipo de informação, sobre essa temática, às vezes ocorre também um aumento na quantidade de casos. Então a gente hoje está trazendo isso com essa preocupação de ser informativo, mas não promover o suicídio, mas promover a prevenção e a saúde das pessoas que estão assistindo conosco. A gente, é interessante, assim, começando aqui, a gente tentar embasar um pouco esse tipo do contexto, né? De onde parte, de como começa, né? Eu imagino que a pessoa não toma a decisão de uma ação tão drástica de uma hora para outra, né? Ela deve planejar, ela deve pensar, isso deve começar
na menor infância, até porque até eu imagino que até uma determinada infância ela não veja essa possibilidade. Isso não é uma possibilidade. Então, eu não sei se eu pergunto primeiro para o Paulinho ou para você, mas eu acho que eu vou primeiro direcionar aqui para o Paulinho, mas e aí depois tu nos dá esse embasamento, né? Assim, Paulinho, eu trouxe aqui, pessoal, para vocês verem. Eu nem trouxe anotações minhas, eu trouxe anotações do próprio Paulinho que fez e eu imprimi, compartilhei com o Fernando, autorizado por ele, claro. Sim. Uma parte depois ele não quis que mostrasse mais, a gente não vai mostrar, nem vai perguntar. Mas aqui, por exemplo, nos relatos, nos teus relatos, Paulinho, tem vários transtornos, como, por exemplo, relatados aqui, né? Sim, sim. TDAH, depressão, transtorno de ansiedade, bipolaridade e borderline, né? Como foi que isso foi aparecendo na tua vida? Né? E, assim, a que época isso foi aparecendo? Sim. Como é que tu foi diagnosticando e quem foi te ajudando? Porque eu estou te perguntando isso, como é que eu queria que tu me ajudasse a contextualizar. Como é que os pais hoje podem reconhecer nos filhos esse comportamento ou algum comportamento para que ele possa pedir ajuda? Assim, eu vou contar como foi que, no caso, no decorrer da história, praticamente dá para saber os sintomas, vamos dizer assim. Eu não tive uma infância 100% boa, vamos dizer assim. Eu gostei, brincava muito, tinha muito amigo de perto da minha casa e tudo, só que tive caso de agressão, tal, por conta que meu pai, nesse tempo, que era pequeno, ele era alcoólatra, infelizmente. Mas, tipo assim, por conta disso, até assim, fico emocionado, porque por conta disso, houve certas agressões, coisas assim, que não havia necessidade dele fazer, mas enfim, não estou aqui para julgá-lo. E no decorrer disso, da vida, quando chegou mais ou menos na adolescência, eu fui sentindo que de vez em quando eu ficava no meu quarto trancado, calado, sem querer sair. Já tinha vezes que eu saía, fazia festa. Comecei a um tratamento psicológico. Acho que, se não me falha a memória, meu primeiro psicólogo foi uma mulher. E ela me caracterizou como que eu tinha depressão, por conta dos meus relatos. Aí, pouco mais para frente, ela viu que também eu passei outras situações que ela disse que eu tinha fortes indícios de TDAH, por conta que eu não conseguia uma linha de raciocínio concreta, porque eu desviava. Se eu ia ler um livro, vamos supor, na terceira linha eu já estava com a cabeça em outro país, vamos dizer assim. Mas fui tentando com ela e ela me aliviou um pouco. Daí partiu para o transtorno de ansiedade, que também fui nessa mesma ida, subindo e descendo, que acabei ficando com um pouco de trauma, né? De trauma. Então, até aí tudo bem, né? Mas, assim, vamos falar mais um pouco. Até aí tu tinha quantos anos de idade aí? Até o transtorno de ansiedade? Sim. Tinha 20. 20 anos. 20 anos. No caso, tu começou começou de 15 entre a os 15 e 20 anos. 15 e 20 anos. Tu pediu ajuda ou teus pais identificaram que tu precisava de ajuda? Eles que identificaram. Sim. Identificaram e resolveram me ajudar. Beleza. Aí, vamos lá. Fala mais alguma coisa. Aí aqui tem um borderline também. Comprida. Pode cumprir, né? Pronto. Então conte. O borderline foi o final, né? Porque tudo que eu estava sentindo foi se agravando. Assim, na minha visão, por conta
de tudo que eu já passei, o borderline é como se você pegasse tudo, colocasse e acrescentasse tudo era mais elevado. Colocasse se você uma bomba relógio. chorava demais, se sorria demais, e tudo, enfim. Uhum. É mais ou menos isso. Certo. Quando eu li aqui o teu texto, o momento que as drogas entraram, né, aqui, Sim. eu queria saber que tipo de droga tu usou e que horas tu usou, incentivado por quem, né, assim, quem, foi o ambiente, foram os amigos, foi a falta de opção, foi curiosidade, porque tem gente que fica curioso, vai lá atrás Sim. e busca e usa, sem incentivo de ninguém. Como foi que a droga apareceu na tua vida? Foi mais ou menos por aí, porque assim, eu comecei a fumar, eu acho que eu tinha 15 anos. Cigarro? Cigarro normal. Aí, daí a pouco, na adolescência, nesse caminho, eu tive umas amizades, criei amizades, aí parti pra maconha, né? Provei também, mas maconha nunca foi meu forte, vamos dizer assim. Aí, daí eu comecei a sair pra festa, e na festa tinha bebida. E na bebida eu via que meus amigos não ficavam bêbados, só eu me embriagava, vamos dizer assim. Aí eles me apresentaram a substância, sim, acho que Que substância? a cocaína. Foi. E assim, veio outras, mas as outras é irrelevante, porque foi só coisa de momento. Mas assim, a cocaína que foi que devastou um pouco da minha vida. E eu conheci através de amigos, só que ninguém colocou para eu usar obrigatoriamente, ou obrigado. Eu usei porque eu tive a curiosidade de saber qual era aquela ali e resolvi. Pronto, aí tu começou a usar ali recreativo. E aí como é que foi se transformando? Aí recreativo, você tá ali na brincadeira, pronto. Aí vai. Nunca a segunda dose é boa igual a primeira. Aí por aí você vai buscando dose a dose, sempre melhorar o que a primeira causou. Uhum. Então, foi, enfim, um pouco devastador, vamos dizer assim. Uhum. Pronto. A gente está aqui no contexto, né, assim, de um mês de prevenção, né, mês de prevenção ao suicídio, uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria. Obviamente a gente não está aqui para estimular, estimular. A gente está aqui para prevenir. Pelo contrário, para prevenir. Nossa intenção é que os pais empresários que às vezes ficam muito ocupados, que às vezes, inclusive no meu caso, né, assim, às vezes a gente fica muito preocupado com a empresa e às vezes acha que o filho está em casa bem assistido, às vezes não está. E aí, quando eu li os relatos do Paulinho aqui, até eu fiz aqui uma reflexão, né, assim, de quanto tempo de fato a gente tem que separar, né, entre trabalho e família. Mas aqui no teu relato tem uma hora que tu fala assim, que a cocaína deixou de ser recreativo para preencher um vazio que ninguém preenchia. Como era isso? Esse ninguém era nem namorada, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem... Ninguém, porque assim... Porque desse jeito aqui, então tu cheirava cocaína toda hora, o tempo inteiro. Não, nem tanto. Não, assim, porque... Sim. Porque vazio... Mas... Vem sempre, né? Assim. Mas, assim... Teve um momento da vida que eu realmente me afundei. Total. E aí foi justamente, como eu falei no começo, que eu me apresentei, que eu estava aqui há quase 5 anos. Por quê? Porque eu tive que sair de lá para me cuidar, para me tratar, para poder, quem sabe, voltar ou então ficar por aqui mesmo e daqui dar continuidade à minha vida. Sóbrio, né? Uhum. Daqui para frente. Certo. Quer falar alguma coisa, Fernando? Sim. Não. É porque tem alguns pontos que são muito interessantes de serem levantados nessa hora, né? Primeiro é a gente falar da comorbidade. Das comorbidades, né? Dessas que ele relatou. Uhum.
que algumas patologias, elas regularmente se apresentam de maneira unida, assim, conjunta. Normalmente a depressão e a ansiedade, elas são muito próximas, né? Estatisticamente falando. E conforme a gente vai vendo algumas comorbidades e tudo mais, alguns comportamentos, a gente vai vendo que quanto mais a gente tem patologias, né? Essas patologias fazem parte da gente, mais difícil às vezes pode se tornar a forma que a gente lida com elas, porque tudo isso em algum momento, às vezes sou. Então, eu sou TDAH, beleza, mas às vezes você vai descobrir TDAH com 39, 40 anos. Quais são os mecanismos de coping até aqui? Quais as estratégias que você utilizou para solucionar até aqui? E às vezes a pessoa recebe o diagnóstico e, não, agora eu sou isso. Às vezes a pessoa recebe o diagnóstico de depressão e, não, agora eu sou depressivo. É como se desse uma licença, né? Digamos assim. Então é importante a gente ver que, tipo, ter todas essas patologias, ter todas essas comorbidades, às vezes pode ser um sofrimento que gera mais sofrimento em cima. A gente precisa setar bem as estratégias de tipo, ok, você é uma pessoa depressiva, quais as estratégias que a gente vai utilizar para melhorar, etc e tal, quais as orientações que são necessárias, o que a gente pode facilitar por meio da medicação ou não, conversar com o cliente sobre o tratamento dele. É importante ter essa prática. E conforme vocês foram conversando, né, a gente viu o abuso de substâncias e essa questão do sofrimento que o vazio causa na gente. Como a gente não tem algumas visões, como a visão oriental, né? A visão oriental ela fala muito sobre o vazio como um lugar onde a gente pertence, né? Onde a gente pode ter um lugar de paz. A gente aqui, mais para essa parte do Ocidente, a gente vê muito na nossa cultura compreender que o vazio é algo a ser preenchido. Então, quando a gente tem essa responsabilidade de preencher o vazio de alguma forma, a gente muitas vezes pode utilizar substâncias para chegar nesse lugar de tipo assim, ok, agora eu botei alguma coisa nesse vazio, passa. O efeito da substância também passa e o vazio retorna. E aí você usa mais. Exatamente, porque o vazio, esse vazio existencial, ele é diferente dos outros vazios que, tipo, a gente coloca alguma coisa e ocupa, um vaso. A gente coloca areia no vaso, encheu até a tampa, beleza. A gente pode secar o vaso, mas a gente sabe que o vaso não vai mudar, porque é o mesmo vaso. Agora, o nosso vazio existencial, ele pode crescer. Por quê? Porque a gente vai tendo novas experiências, a gente vai tendo novas reflexões sobre aquilo que vai acontecendo na nossa vida. Então, a gente pode pegar 10 anos da nossa vida de traumas, juntar todos eles e alargar o nosso vaso, digamos assim. E quando a gente olha, ok, eu preciso de muita coisa para reparar esse vaso aqui. E isso tudo vai começando a mudar a nossa percepção de mundo, a nossa interação com o mundo e toda uma série de outros aspectos que vão trazendo esse vazio para um lugar de tipo, ok, cheguei nesse vazio, agora como é que eu ocupo esse vazio para eu poder coexistir com ele de uma maneira interessante. Então, muitas vezes, dentro da nossa cultura, a gente permeia o vazio de coisas que não são ligadas a alguma transcendência nossa ou algo do tipo, mas são ligadas àquilo que a gente pode consumir. E o consumo é feito pelo consumo que gera mais consumo. Certo. Me diz uma coisa, que é uma coisa também interessante que o Paulo falou, em algum momento aqui, em algum dos textos dele, ele fala sobre a vergonha desses tratamentos, de passar pelos tratamentos, né? Que a comorbidade psicológica e mental causava um tratamento. E assim, eu tô num momento, né, que é interessante, porque eu venho da época, e aí eu acho que eu tenho 47 anos para contextualizar, então eu sou da época que quando a escola mandava botar o aluno no psicólogo, eu venho da escola particular, tá? Quando a escola procurava meu pai mandando me colocar no psicólogo, ele dizia que
ou ele dizia que eu era um tema muito pejorativo, meu filho não é nem essa coisa aqui, né? E se ele for é porque ele é doido, e se ele é doido, não é nessa escola que ele vai estudar. Então eu só tinha duas opções, ou era uma coisa lá, ou eu era doido. Eu não tinha a opção de não ter um aprendizado diferenciado. Isso fazem, eu tenho 47, vamos colocar que eu estava ali na idade escolar, com 12 anos, isso fazem 35 anos. Por que depois, aí com 40 anos de idade, eu fui diagnosticado com TDAH. Quando eu fui diagnosticado com TDAH, fui diagnosticado por quê? Porque a psiquiatra começou a estudar, baseado nos meus relatos, que eu tinha uma facilidade de aprender e uma forma diferente de aprender. Eu não aprendia lendo, eu aprendia escutando, eu aprendia vendo. E mesmo sem ter nunca aberto um livro, eu passei no vestibular. Sem nunca ter estudado para um concurso, eu passei no concurso público. Então, ela foi vendo que isso eram características e depois de 4 anos lá ela fechou um diagnóstico de TDAH. Depois ela começou um estudo de diagnóstico de autismo nível 1. Quando ela me falou sobre autismo nível 1, eu disse logo assim, epa, doutora, isso eu já não quero mais saber. Por quê? Porque o meu preconceito sobre o autismo, ou o meu desconhecimento sobre o autismo, não permitiu que eu quisesse saber que eu tinha esse autismo nível 1. Agora, com 47, eu estou indo num psiquiatra específico, porque ele me deu outro diagnóstico de SHAD, super habilidades e alta dotação. Aí você entra num momento que você fica assim. Quando dizia que eu tinha TDAH, é porque eu era problemático. Ainda hoje, as pessoas entendem que crianças que têm autismo, quem tem preconceito, que crianças que têm autismo são crianças problemáticas. E quando eu venho para outra coisa que ele disse, super habilidades e alta dotação, parece arrogância. E aí, eu não sei se eu fico quieto, ou se eu falo, ou se eu sofro só indo no meu psiquiatra e não compartilho com ninguém a ideia da possibilidade de que eu possa ter o TDAH, a superabilidade e alta dotação e o autismo nível 1. Que segundo ele mesmo, disse assim, rapaz, quisera eu ter os 3, porque eu não tenho nenhum, infelizmente. Para eu aprender eu tenho que ler o livro todinho, e você não precisa. Como é que a gente lida, como é que o pai lida, porque eu sou pai, né, de 5, então como é que eu lido com meu filho ou com meus filhos nessa oscilação entre que esses transtornos dão, tanto eles dão vergonha de dizer porque fica parecendo que é arrogância e ao mesmo tempo vergonha de dizer porque fica parecendo que eu sou burro, porque a sociedade taxa como burro ou criança problemática. Regularmente. Porque eu sou problemático há 35 anos, né? Desde que eu tenho 12 que meu pai diz, não, você é problemático, você é um menino danado, você é um menino, né? Sim. Como é que teu pai dizia que tu era? Coisa ruim. Coisa ruim. Inseto ruim, é? Inseto. Pois é. Inseto ruim. Como é que pode, pai? Como é que pode o nosso pai falar isso? Eu sei que é desconhecimento, mas como é que a gente faz, Fernando? Tipo Mas assim, ou tu escolhia ser um burro, como é que se diz? Um TDAH, ou tu escolhia ser um doido burro ou um doido inteligente. Pois Mas enfim, foi uma brincadeira. Eu não sei, pois é. Ou eu me calo. Só que assim, o que é que eu acho? Eu acho que na verdade ficar calado, eu não ajudo outras crianças a entender que eles aprendem diferente. Mas aí é onde está. Para tornar algo popular, existe uma luta. Esse é o primeiro ponto. Para tornar algo popular, existe uma luta. Então, quando a gente começa a falar sobre TDAH, quando a gente começa a falar sobre superabilidades, quando a gente começa a falar sobre autismo, a gente está popularizando uma coisa
que foi desvalorizada há muitos anos atrás. E hoje a gente consegue contemplar gênios que apresentavam essas patologias. Então é bem interessante essas patologias, neurodivergências. Então é muito interessante. Eu sou neurodivergente, não Exato. sou doido. Não, neurodivergente. A sua forma de perceber as coisas é diferente. Tá. Então é muito interessante a gente começar a ver que, tipo, o TDAH, ele pode ter algumas habilidades que dentro de uma normalidade, dentro daquilo que se espera de um ser humano medíocre, eu não estou falando agora medíocre de uma maneira ruim, tá? Medíocre é aquela pessoa Mediano. que tira 7. Normal. Uma pessoa normal. Então, quando aparece uma pessoa com TDAH, são inúmeros casos, acompanhando até pais e até a minha vivência como pai, de tipo assim, a minha filha, ela apresenta algumas habilidades, mas dentro de uma escala ela se enquadra como autista. Aí, ao invés de eu ficar, meu Deus do céu, é o fim do mundo, etc e tal, eu acolho minha filha dentro daquilo que ela é. Se realmente fosse confirmar, quando a gente puder fazer a avaliação, eu vou olhar para ela e ver, tipo, peraí, minha filha com 2 anos já está tendo a pegada de pinça, ela só escreve com a pegada de pinça. E isso não é comum para crianças da idade dela. Então eu fico... Normalmente a criança escreve. Exatamente, começa assim. Começa assim. Aí, isso já é alguma desenvoltura que ela possa ter no futuro. Ela não está criando expectativa. Eu crio. É minha filha, eu posso criar e eu vou criar. Tá? Não eu se quero que ela seja um gênio, né, de preferência. Exatamente. E a gente sempre quer que ela seja melhor do que a gente, né? Justo. Agora, para isso, eu tenho muitas vezes que abrir a minha cabeça para uma coisa que a minha cabeça foi criada para entender como isso é ruim. Então, a minha filha, achei essa história muito engraçada, minha mãe que me perdoe, mas, tipo, a minha filha, ela começou a fazer tudo com a mão esquerda. Ela pegava a comida para comer com a mão esquerda, etc e tal. E, gente, é milenar. É milenar. Eu não me lembro quem foi que falou, não tenho confirmação disso, mas alguém me disse que canhoto era historicamente alguma coisa como tipo endemoniada, endiabrada, alguma coisa do tipo. E se você for olhar várias culturas, aquilo que não era normal, ela era meio que eliminada. Então você ser canhoto era uma marca. Então minha mãe, quando viu a minha filha pegando as coisas com a mão esquerda e fazendo as coisas com a mão esquerda, minha mãe começou a estimular a mão direita da minha filha. De tipo, pega com essa mãozinha aqui. Aí minha filha começou a pegar com a mão direita. Então, eu não sei se minha filha é ambidestra. Eu não sei se... É super interessante tu falar isso, porque assim, eu como leigo, hoje, depois de todos esses diagnósticos, eu já acho que se você escreve com a mão esquerda, e normalmente a maioria das pessoas escrevem com a direita, são destras, significa que o seu cérebro tem algo a mais, não é? Não é isso? E ainda né? tem a questão de... Uma capacidade a mais que eu não tenho. Eu não sei escrever com a mão esquerda aqui, ó. Não sai. E a leitura e todas as coisas, você vai trabalhar de uma forma diferente do que o destro. Porque a sua vida inteira, você como canhoto, você vai se adaptar à vida de um destro. Porque na escola é difícil. A carteira é do lado direito. Exatamente. Hoje, algumas escolas têm aquela mesinha, né? Que é de vez em quando já da esquerda também, né? Mas é muito interessante você ver que, tipo... Mas como é que a gente cuida, então, assim, ó? Como é que os pais têm que ter vergonha, os pais têm que divulgar. É melhor para o pai chegar para a escola e avisar, olha, meu filho tem borderline, ele tem que ter um tratamento especial. E aí eu vou lhe dizer uma coisa aqui, uma experiência, óbvio que eu não vou dizer o nome da escola, meu filho sofreu um bullying pesadíssimo ano passado, porque ele estava obeso, ele sempre foi obeso, agora ele está magro. Ele sofreu bullying, ele estuda numa escola aqui particular caríssima, sofreu um bullying gigantesco em função da obesidade, e a escola não fez absolutamente nada, nem ligou, nada. Para você ter ideia, tudo foi tratado entre eu e a mãe da menina, né? Um diálogo cortês, pedindo que a menina parasse com aquilo, porque aquilo machucava muito ele, mas a escola não fez nada. Pelo contrário, a escola até premiou a menina, porque no fim do ano ela foi destaque numa apresentação.
Na verdade, a escola deveria pegar e trazer esses adolescentes e dialogar e mostrar que aquilo está errado. Não estou dizendo que a menina tinha que ser punida, suspensa, nada disso. Mas o assunto tinha que voltar, tinha que entrar em pauta. Exatamente. Né? Porque isso que a gente está falando agora é educação. É como é construída a educação que é feita dentro de casa, como é construída e valorizada a educação fora de casa. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa negra, né? Eu não posso deixar de ser. Mas dentro da escola, várias discussões foram abertas e eu até estava falando recentemente com uma colega minha e ela falou: Fernando, a sua experiência na escola é completamente diferente da minha. Que para ela via que muitas pessoas olhavam para ela e diziam que aquilo era uma prática antirracista, que hoje ela percebe como antirracista. Eu não, querida. Isso daí é quando a fogueira já está pegando muito fogo e o problema precisa ser solucionado. Inclusive, já me colocaram na fogueira para solucionar o problema. Eu também estudei em uma escola cara daqui de Fortaleza e eu me lembro muito bem que, tipo assim, éramos um grupo de 5 pessoas que na hora da aula a gente ficava jogando RPG. Não era um bom exemplo, mas tipo, éramos 5 e jogávamos RPG. Aí os meninos chegaram, cobrimos essa amiga e fomos os 4 para a coordenação. Dos 4, chamaram os pais dos 4. O único que recebeu da direção a proposta de ser expulso fui eu. Ninguém sequer foi cogitado suspensão. Mas eu aí, não, seu filho está trazendo problemas à educação dos outros alunos e tal, está atrapalhando na aula, ele pode ser expulso. E eu fiquei, ei macho, a fulana falou pro meu pai que eu podia ser expulso, agora eu tenho que me acertar dentro da sala. Ele, ser expulso, mano, tu é doido, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tu não vai ser expulso, não? Ele, não. Tá, como é que isso acontece? Então, muitas vezes a escola, ela é reprodutora dos preconceitos, das falhas familiares e tudo mais. Então a gente pode dizer, por exemplo, que no caso do Pauli, por exemplo, que tudo isso teve que ser visto e observado por uma psicóloga, psiquiatra externa, pode ter levado ele a consequências de vida que foram desagradáveis. Justo. É uma e aí agora, né, se ele me permite, a gente tem que entrar no tema, que o tema é prevenção ao suicídio. E o Pauli, tu tentou suicídio quantas vezes? 4. 4 vezes tentativa de suicídio? 4 tentativas. Tu disse que foram 4 e acha que teve uma quinta que tu não lembra. Eu creio que teve, mas virou uma coisa tão rotina, né? Vamos tentar se suicidar. Mas, enfim, teve uma quinta, mas de cabeça agora não estou lembrando. Mas as 4 principais. A primeira posso falar já? Sim. A primeira foi por tentar enforcamento, que foi causado por gatilho. Vamos lá, o que é gatilho? Eu fui para tal canto, falei com uma pessoa, um exemplo, fui para tal canto, que aconteceu na primeira, né? Fui almoçar com uma pessoa familiar, tive uma discussão, me gerou um gatilho. E esse gatilho me deixou, Sim. O mais importante pra gente até é o gatilho. Assim, o gatilho o que é? Foi uma tristeza? Não, o gatilho foi uma discussão, como eu estava falando na história. Uma discussão com a namorada, com um amigo? Não, com a pessoa de casa, uma família mais próxima. Uma discussão, mais precisamente com a minha mãe. Justamente por conta que era minha mãe, então, assim, não estou jogando a culpa nela, de forma alguma, estou só explicando como foi o gatilho. Tive uma discussão com ela, fiquei muito ruim, porque eu acho que eu tinha desagradado muito ela, e fiquei triste. Daí eu comecei pensamento destrutivo,
E cheguei no meu apartamento e tentei ouvir pelo modo de enforcamento. A segunda vez, eu fui para o Rio Grande do Sul com uma pessoa que eu namorava. Chegando lá, eu já fui meio com a cabeça perturbada. Perturbada planejando alguma coisa ou perturbada brigando com a namorada? Não, perturbada e já planejando. Com ela tem atritos, mas também não era tanto, vamos dizer assim, que chegasse a tal ponto. Só que aí teve um certo dia que eu tive uma discussão com ela e me deixou muito triste. Daí veio novamente gatilho. Comecei a pensar em pensamentos destrutivos. Daí foi por onde eu fui até a sala. Da sala eu abri a porta da varanda e pulei do 7º andar. Então, sim, antes de pular, nesse dia, por incrível que pareça, eu escutei vozes dizendo que ia dar certo, que dessa vez não tinha como não morrer, vamos dizer. E, embalado pelaquela voz, eu fui. Aí pulei do 7º andar, que caí de costas numa barra de ferro, que quebrou a vértebra T8 e a T9, me deixando paraplégico. Aí a terceira tentativa... Aí vamos fazer assim, como existe inclusive a lei que proíbe, né, que a gente divulgue os métodos para que a gente não incentive ninguém a praticar, né, assim, eu acho que assim, a mais relevante e a que chama mais atenção é essa que você tentou pular do 7º andar e não obteve êxito. Sim. E depois você disse que tentou mais 4 ou 5, né? Não tem certeza ali. Sim. Né? Importante salientar essa questão das vozes também. Das vozes. Pronto. Aí eu não sei se você queria complementar, assim. Porque uma coisa assim, ele já partiu para o Rio Grande do Sul meio que planejando, né? Chegou lá, escutou vozes, assim. Aí a gente não sabe se essas vozes vêm do uso da droga, da cocaína, foi uma consequência da cocaína, se foi vozes que vieram de um transtorno, ou se foram vozes suas mesmas afirmando. Eu não sei, Fernando, ajuda a gente aqui. Eu sei que não dá para ajudar e acertar. Sim, não dá para fazer fechar um diagnóstico. Mas né? assim, só para colocar um ponto a mais, todas as tentativas foram sóbrios. Tu nunca estava sob o uso de droga nunca precisei usar nada, nem beber nada para tentar. Pronto, inclusive assim, baseado no relato do Pauli, tem uma coisa importante que você falou para mim antes, né? Que assim, é normal que não precise da droga, porque o próprio ato é o suprimento, né? Explica pra gente também isso aí. É que assim, em alguns casos, né, a questão do suicídio, ela não precisa de substâncias, porque as substâncias, elas são aquilo que cumpre, digamos, com vazio, né? Como a gente falou um pouco antes, até agora. Então, quando acontece esse impulso pelo suicídio, é que você está chegando num limiar tão grande de dor que você pensa, não, eu tenho que acabar com isso agora, e definitivamente. Tipo, eu quero acabar com isso daqui, pronto, não quero que volte mais. Então, a gente acaba tomando uma decisão definitiva para problemas que não são definitivos para nossa vida. Então, muitas vezes, quando a gente toma essa decisão, né, a gente, entre aspas, né, as pessoas tomam essas decisões, elas querem acabar com esse sofrimento latente. Que às vezes a droga não atinge, às vezes as conexões não atingem. Esse excesso está ligado a um desses transtornos, talvez, do borderline, por exemplo? Principalmente o borderline. Já que, assim, eu preciso demais resolver o problema, né? Que o borderline, nos episódios assim de mania, né, quando ele está com muita energia, quando ele está com toda essa questão expansiva, essa impulsividade, ela normalmente se coloca como agressividade.
E em alguns casos a agressividade não é exteriorizada, não é levada para o terceiro, é levada para si. Então, eu acredito que seja mais ou menos nesse caminho. Né? E com relação às vozes que tu veio comentar? Pois é, cara, a questão das vozes, ela traz às vezes essa desconexão, né? Que pode ser tida com a realidade de você ouvir essas expressões que vão estar trazendo alguma confirmação daquilo que você pensa, ou você ouvir coisas baseados no ambiente que você está ali. Então, quando você ouve vozes, isso é uma coisa, um sinal de alerta muito grande para, preciso de ajuda. Melhor dizendo, ouvir vozes, você parar e pensar, agora não é o melhor momento para eu decidir algo. Mas a gente tem cabeça para isso? Nós temos racionalidade? Porque no momento de uma crise, seja de bipolaridade, transtorno borderline, já que você disse que são picos extremos, eu não consigo ver se você tem esse transtorno, como é que você vai ter o meio ali? Não existe esse meio, né? Realmente o meio não existe. Alguém, Agora, eu tenho que buscar ajuda. Claro que você já tem que ter ajuda, né? Exato. Claro, você já tem que ter ajuda psiquiátrica. Mas nesse momento, você cria um artifício, olha, quando eu estiver sentindo isso, eu vou ligar para alguém. É um artifício? É um artifício. Existe uma série de estratégias que podem ser feitas para você poder, ok, eu estou entrando numa crise. Você consegue identificar a crise, como tu disse. Sim. Batem os pensamentos e eles vão chegando uma avalanche de informação. Você está ali na sua casinha tranquilo. Imagina esse cenário. Você está ali na sua casinha tranquilo, na encosta da montanha. Daqui a pouco tem um tremor e vem um monte de neve passando por cima da casa. Aquele lugar que você está pode ser seguro. Mas só de pensar na quantidade de neve que está do lado de fora é sufocante. Agora, quando é sufocante, quando você sofre esse tipo de episódio, você tem como se conectar com o mundo, qual é a primeira coisa que você faz? Ei, tô congelado no ponto tal, alguém vem me ajudar? Então, pensar em ajuda nesses momentos, às vezes pode ser um sinal de fragilidade, pode, mas ao mesmo tempo é um sinal de que você está preservando a sua vida. E isso é que é o importante. Até o tema que a gente está trazendo, né? A gente... Oi. Não, só por conta que é bom, necessário também essa rede de apoio, né? Sim, para que você perfeito. possa... Um amigo, às vezes não se dá bem com o pessoal de casa, tem um amigo. Ou então não tem mais para onde ir. E em casa você sempre recebeu muito acolhimento. Pensar, lembrar. É tanto que infelizmente, eu não pensei em quem eu ia fazer falta. Quando fazia ao sinistro, vamos dizer assim. Porque, graças a Deus, eu tenho uma filha maravilhosa, linda, perfeita. Que bom. Hoje ela tem 15 anos, o nome dela é Ana Liz. Ana Liz tem 15 anos e eu amo ela demais, cara, demais. Depois de tudo que eu passei, tudo para mim agora vai ser, de fato, por conta, em prol de dar um futuro agradável para ela. Não estou falando de monetariamente, estou falando psicológico. Por quê? Porque como mais, vamos dizer assim, uma pessoa mais ligada tem algum problema como esse, muitas vezes a pessoa que está ali também adoece. Acaba adoecendo. Por quê? Porque viu, porque soube, algum motivo, de alguma forma, chegou a notícia, vamos dizer assim. Então, em última instância agora, eu pensaria mais tal coisa. Por quê? Porque tudo que eu vivi, cara, não sei nem explicar direito, mas, enfim, o meu poder superior
é Deus, óbvio. Hoje em dia é Deus. E segundo, minha filha. Perfeito. E é nisso que eu quero botar em mente o resto da minha vida. Para que coisas como essa, agressivas, tanto para mim quanto para minha filha, possa acontecer. É interessante, né? Como a gente não tocou nessa palavra, mas ela é um dos pontos-chave para a gente poder ter uma reação a esse tipo de prática. Que é não a esperança, mas a transcendência, o sentido de transcendência. E uma vez eu estava falando até com o Rodrigo em uma aula dele, que a transcendência, ela não especificamente necessita de um Deus. A transcendência, ela necessita que a gente tenha uma experiência autêntica com aquilo que nos conecta com vida. E tô falando isso, tipo assim, tu falou, tem Deus, minha filha. Sim. Então, ter essas conexões autênticas é muito importante para a gente poder ter essa ancoragem, ter esses lugares, ter esses pontos de apoio, ter essa rede de apoio que a gente pode contar. Eu hoje, antigamente eu tinha a prática do plantão psicológico, né? Que tipo, a pessoa podia chegar para mim, falar comigo, eu tendo disponibilidade, eu atendia. Hoje eu não faço mais porque a questão da família em si não me permite mais, tipo, 2 horas da manhã o celular tocou, eu, amor, tô indo ali atender, já volto. Não tenho mais essa... Eu tenho essa liberdade, mas eu opto por não utilizá-la. Mas é muito interessante que, tipo assim, a gente ter uma rede de apoio que a gente possa contar a qualquer momento e etc e tudo, é muito boa para que a gente, tipo, ok, vem a avalanche, fulano. Sim. Aí a gente já começa. Mesmo que a avalanche chegue, mesmo que eu sinta angústia, mesmo que eu sinta ansiedade daquele momento, alguém vai chegar. Você tem essa certeza. Então, é muito diferente você ter o vazio pelo vazio do que, ok, ter o vazio, mas tem uma gota. E essa gota, ela pode ir agregando outros valores. Então, bem legal tu falar isso. Também quando o Paulinho me contou a história dele, o que mais me chamou a atenção, gente, assim, na verdade foi o desencadear de dores que ele passou em função, né, digamos, da consequência da tentativa de suicídio, né? Então, como já foi dito aí, o Paulinho, a gente só vai falar essa porque realmente é tão extremada que chama atenção, mas chama atenção pela salvação positivamente, né? Pela salvação que ele passou, para que hoje ele pudesse estar aqui ajudando alguém, algum pai ou algum filho que está com esses pensamentos ruins. Mas o Paulinho, né, nessa tentativa, ele pulou do 7º andar, não faleceu, né? No entanto, se vocês não conseguiram prestar atenção, mas eu acredito que sim, o Paulinho ficou paraplégico. Sim. Né? Em função da paraplegia, e aí sim, assim, fica parecendo assim, às vezes amenizado, né? Ah, tudo bem, ele pulou do 7º andar, e só, entre aspas gigantescas, ficou só paraplégico, não. Além das outras tentativas de suicídio, o Paulinho, ele teve um tipo de infecção que ele ficou 10 meses isolados dentro de um quarto. Hospital. Além dele ter passado pelas tentativas, teve às vezes que ele quase foi sem optar. Quando você teve a bactéria, que se chamava... Síndrome de Fournier. Que ela estava comendo Ela necrosa a área genital. Ou seja, aquilo ali, se você não descobrir, não vou entrar em detalhes, porque eu também não precisa. Então, em detalhes assim, porque eu também não sei de fato explicá-la. Mas, enfim. Começou, eu senti em casa o desconforto, foi com meu pai, eu acho que dentro de 2 semanas eu fiz 6 cirurgias. E uma, eu acho que na 4ª, me contaram, né? Meus pais que me contaram. Na 4ª, eu cheguei no quarto, tinha acabado de sair da sala de cirurgia, eu cheguei no quarto,
Meu pai veio falar comigo, eu não sabia quem era. Minha mãe eu não conhecia. A minha estomoterapeuta estava lá também, não conhecia. Foi aí que veio o neurologista não, esqueci o nome. Dermatologia, Não. cor de pele, cirurgião dermatológico, né? Não sei a especialidade. Foi aí que veio o médico, enfim. Viu, disse que se eu não fosse de novo para a sala de cirurgia eu ia morrer. Aí voltei. Pronto, aí, no final das contas fiz 6 cirurgias. Quase vou de novo. Estou nessa batalha. Espero que não aconteça mais. Então, assim, é importante que as pessoas saibam que a consequência da tentativa, quando é frustrada como a dele, que ele não conseguiu atingir o objetivo, as consequências de não ter conseguido de saúde foram, assim, eu acho que por todos os relatos que ele já me contou, né, por tempos de internação, por tempo de permanência, gente, eu ficava assim, quando eu contei o tempo, é quase como se ele já tivesse passado talvez 1/5 da vida dele ou 1/4 da vida dele hospitalizado em função da tentativa. Então é importante que as pessoas vejam que a tentativa, quando frustrada, pode se transformar numa sequela que vai trazer um sofrimento para a pessoa o resto da vida e uma mudança completa na estrutura familiar para o resto da vida. Sim, porque o Pauli era, né? Conte aí como era a sua vida profissional. O Pauli era sócio da empresa de construção. Eu tinha uma sociedade com meu pai, com meu irmão. E a gente trabalhava com construção civil e imobiliária. Minha vida era corrida. Assim, de vez em quando saía com a namorada, os amigos e tal. Mas a vida era ativa, né, cara? E tipo, o cara dorme. Foi até engraçado, eu contei pra ti. Quando eu acordei no hospital lá no Rio Grande do Sul, depois de ter pulado, eu acordei, eu olhei pro lado, vi meu pai e minha mãe. Eu pensei, morreu, foi todo mundo. Mas aí eu vi que estava num quarto de hospital. Eu disse, aí tentei mexer as pernas. Aí já era. Mas enfim, isso é horrível, cara. Cara, o que eu tenho a dizer assim, velho, é força mesmo, cara. Força. Porque a drástica mudança, como você falou, foi inevitável, inesperado, entendeu? Então, mas graças a Deus, minha rede de apoio, minha família, estava lá presente, foi cuidar de mim e botou minha vida para andar novamente. Que bom. Quando a gente pensa no suicídio, assim, claro que eu não quero simplificar que o suicídio seja coisa comum, nem que esteja na cabeça de todo mundo. Mas eu imagino, Fernando, que muitas pessoas passando por algum problema, pelo menos o pensamento tenha passado na cabeça. Né? Assim, tipo, Um devaneio. Um devaneio, nem que seja como um devaneio. Jamais faria, mas é um devaneio. Mas elas não planejam as consequências, né? Justo. Então, me conta assim, como fica a estrutura familiar de uma pessoa que tentou, não conseguiu e depois fica cadeirante, como o Paulo ficou, ou às vezes fica, como é que a gente chama? Estado vegetativo. Sim. Ou com sequelas, às vezes, né, que não tem reversão, né? Um tipo de sequela sem reversão. O pós-trauma... Você meio que suicida a família toda, né? Não é que você suicide a família toda, mas a família agora, para se equilibrar, vai passar por uma fase nova. Porque toda família tem um certo equilíbrio. Toda família tem um certo equilíbrio de alguma forma. Fernanda, a família é completamente desequilibrada. Beleza, mas essa é a sua avaliação. Mas, por exemplo, existem aquelas famílias que uma pessoa, né, agora falando de casos mais humildes, uma pessoa vive para beber e a outra pessoa vive para a família.
tem um equilíbrio. É desequilibrado no sentido de, se a gente for ver as proporções, é muito diferente. Mas é um equilíbrio. Tipo, uma pessoa pensa só nela, nesse sentido, e a outra pessoa está pensando em como fazer aquela família ser validada. Então, toda família tem um certo equilíbrio. Quando há uma tentativa de suicídio, essa questão do equilíbrio vai mudar. Por quê? Agora chegou um elefante na sala que estava invisível. O elefante era invisível, todo mundo conseguia esbarrar no elefante, sentir o desconforto do elefante. Agora ele apareceu e todo mundo... Eita! O que a gente vai fazer? A gente começou falando sobre os diagnósticos, né? Então, quando chega o diagnóstico de TDAH, você passou a vida toda vivendo como um. Você esbarrava, você tateava, mas você não sabia o que era. Aí apareceu o TDAH. Pum! Ok. Agora eu preciso ver como é que são as minhas condutas, meus filhos têm isso, aquilo outro, etc. e tudo mais. Você vai começando a entender que isso que acontece comigo pode influenciar a vida dos meus filhos. E geneticamente falando, existe a possibilidade de passar também para os seus filhos. Aí você vai começar a dar atenção para aquilo dali. Se você se adaptar de uma maneira boa, você acolhe. Você puxa para perto e tipo, olha, eu entendo que você pode estar tendo dificuldade na escola, mas é por conta disso, daquilo, vamos lá, vamos pensar nas suas ações para você desenvolver as soluções para isso. Então, quando você viu a sua família e tipo, tá todo mundo no céu aí? Não, isso daqui é um hospital. Aí você parou, voltou para a realidade, ok. Sua família, para encontrar um equilíbrio, ela se deslocou até lá. Se tornou uma rede de apoio mais forte, provavelmente, dali. Entendeu? Então, quando a gente vai passando por esses diferentes pontos, né, traumas, experiências que são, entre aspas, definitivas dentro da vida, a gente vai procurando esses novos equilíbrios. E a família vai achando, você vai achando, as outras pessoas vão achando também. Então, eu acredito que seja muito nesse ponto do equilíbrio. Agora eu vou te pedir para repetir a pergunta, que eu acho que eu viajei e fui longe. Não, mas a gente pode também passar para outro tópico, né? Outro tópico. Mas eu estava aqui imaginando assim, o que passa na cabeça e como é assim. Mas vamos voltar, porque assim, realmente quando aceitei o convite do Paulinho, era realmente pensando como pai, né? E como pai, me colocando nessa posição, onde hoje há uma ambiguidade, porque você vê que tudo que a gente está falando aqui são coisas ambíguas. Ele não queria isso, ele não queria as consequências. Hoje ele colhe as consequências e agora ele quer ajudar ele quer ajudar as pessoas não fazerem o que ele tentou 6 vezes, né? A gente está falando só de ambiguidade, só de coisas que vão em conflito, né? Sim. Como é que fica a cabeça de uma criança? Como é que um pai hoje pode chegar para uma criança? O que é que o pai que estiver assistindo aqui pode fazer com a criança? Porque tu imagina a minha. Eu passar de burro a superdotado. Porque aí depois que eu tô velho, eu não acredito mais que eu sou superdotado. Porque já disseram tanto que eu sou burro, quando criança. Tá entendendo? Assim, na questão da educação. Quando você é menino, disseram tanto que eu era o menino problema, que era o menino que tirava nota baixa, o menino que não sabia aprender, o menino que não sei o quê. Aí depois que eu faço 47 anos de idade, o psiquiatra vem dizer assim, não, mas é porque você tem super habilidades e alta dotação. Eu disse, doutor, o senhor devia ter ligado pro meu pai há 35 anos atrás, onde ele me dava uma surra ferrenha. Em vez de me chamar de burro, me chamar de superdotado. Porque eu ficava, na verdade, sentado na coordenação, na cadeira do de castigo. Sim. Não era uma cadeira lá na frente, não, de superdotado. E sabe o que é pior? É que não mudou. 35 anos depois, né? Eu tenho 47, estou imaginando ali de 12 anos para cá, não mudou. Continua na escola particular e na escola pública, tem a cadeira do menino burro, tem a cadeira do menino problema. Perfeito. Tem a cadeira do menino que é sem jeito. E às vezes o burro, o problema e o sem jeito
são os meninos que têm super habilidades e alta dotação. Eles só não foram expostos, como diz Pierre Bourdieu, ao conhecimento e ao modelo de aprendizado certo. Perfeito. Como é que a gente faz, como pai, porque a gente já sabe que a escola não vai fazer, não espere pela escola, então é o pai e a mãe, ou a família, né? Como é que a gente faz para esse garoto sair dessa taxação de burro e não, nem precisa ser para superdotado, mas para sair de taxação de burro, mas para uma criança que tem uma dificuldade, que ele aprende diferente, não é nem dificuldade de aprender não, ele aprende diferente. Né? Esse é o grande ponto, que assim, eu nem vinha preparado para falar sobre educação em si, mas a educação no Brasil ela é muito voltada e muito limitada para questões não humanitárias, mas questões lucrativas. Tá. Antes só de tu terminar, não perde o raciocínio. Eu não sei se você sabe, mas eu sou mestre em educação brasileira. E os trabalhos que eu fazia escolares durante o mestrado em educação brasileira tinham a mesma metodologia da escola de quando eu tinha 12 anos. Você pega um livro, faz um resumo, escreve, né, resumos bibliográficos e tal, ou seja, num mestrado acadêmico, dentro da faculdade de educação, a educação era igual à da escola da minha menor infância. Justo. Exigência da academia. A academia ela existe para isso, com essas exigências. Agora, quando a gente está preocupado em fazer uma ciência que já tem uma orientação, que já tem uma agenda e etc e tudo mais, a gente perde a liberdade criativa das próximas gerações ou até mesmo das gerações atuais que são divergentes. Então, aquilo que sai do normal não gera encanto, gera pavor dentro desses cenários. Então, assim, você trabalhou como professor de uma instituição e como professor dessa instituição, quando você via as pessoas se deparando com problemas e tudo mais, tinha que lidar com resiliência, aquela resiliência dura mesmo. De tipo assim, não tem recurso para superar esse desafio aqui. Entre pessoas ricas e pobres, como é que vocês via as soluções de cada um dos lados? É interessante, na época eu não fiz, eu estou meio respondendo a tua pergunta, mas respondendo. Eu fiquei 12 anos professor de uma instituição, vamos dar o nome ao boi, né? Eu fiquei 12 anos professor da Universidade Federal do Ceará, 12 anos. Sabe quantas vezes eu apliquei uma prova? Nunca. Por quê? Porque mesmo eu antes de ter o diagnóstico de TDAH, eu já sabia que uma prova não media o meu conhecimento. Se não media o meu, não ia medir dos meus alunos. Não tem nenhum aluno que tenha sido meu aluno na Universidade Federal do Ceará durante 12 anos que tenha feito uma prova, que tenha recebido um papel e eu tenha ficado sentado olhando, fiscalizando para saber se ele ia pescar. Se teve, era pescada. Pescada não pescada, pesquisada. Se eu fiz algum trabalho de sala que parecesse uma prova, era com acesso ao livro. Por quê? Porque quando você sai da academia, ou quando você cai no mundo real e quer aprender uma coisa, você faz o quê? Pesquisa. E por que na academia você esconde a pesquisa? Então, para mim, não fazia sentido. Então, eu não chamava de prova, eu chamava de trabalho em sala de aula, pesquisada, com todos os artifícios que você tiver. Celular, o que você quiser. A tua experiência de vida mudou a tua forma de avaliar as pessoas. Moldou. E é completamente diferente de alguns professores. Tipo, eu já tive a oportunidade de conversar com professores da arquitetura, administração e etc. E alguns deles falam que, tipo, especificamente da arquitetura, de um aluno chegar e eles falarem, precisa fazer isso, isso e aquilo, quero projeto assim, assim, assado, tarará, tarará. Aí a pessoa tem os recursos, mas não sabe utilizar os recursos direito e apresenta um projeto razoável. Já a pessoa que não tem recursos e se vira nos 30, ela apresenta com caixa de papelão, com isso, dá os pulos dela criativos. Por quê?
Porque é do repertório dela isso. Então é muito diferente até em instituições de ensino quando você vê as soluções de diferentes pessoas. Fernando, por que tu está falando isso? Porque quando a gente dá liberdade para o aluno se desenvolver, a gente tem tanto a segurança quanto o medo. Porque a gente não sabe o que é que vai sair daquela caixinha de Pandora. Que o aluno ele pode ir para qualquer canto. As pessoas podem ir para qualquer canto. Então, vamos dizer, hoje eu procuro, até para as minhas filhas, né, escolas com educações mais inclusivas. Então, pesquisando diversas escolas e tudo mais, chegou numa escola que, quando eu entrei na escola, estava chegando um pacote de livro da Amazon. Quando a mulher abriu aí, a Dinkra, opa, estão estudando cultura africana aqui? Aí sim, um professor não, o pai de uma aluna é africano e ela trouxe uma queixa de racismo e a gente fez durante 15 dias um quinzênio ligado à África para apresentar a cultura africana não como uma coisa que é excludente, mas uma coisa que é inclusiva, que é uma cultura diferente. Cultura. Exatamente. E a gente fez tudo isso. Nessa hora eu olhei para minha esposa olhou para mim, é aqui. Então, desde então a gente já fez a escolha da escola das nossas filhas e tudo mais por conta desses apontamentos. Por quê? É você dar ao aluno voz, independente da idade que ele tenha. E muitas vezes dentro da nossa cultura a criança não tem voz. A criança é aquele lugar onde a gente vai introjetar muita coisa. E às vezes a gente recebe de forma brusca esse silêncio. E a gente fica sem saber, a gente falar é bom ou a gente falar é ruim? Que é nessas horas que às vezes dificulta até o contato com a rede de apoio. É importante, assim, queria ressaltar, porque às vezes a gente divaga aqui em assuntos falando de educação e falando de infância, mas é porque ninguém resolve se suicidar com 7 anos. Eu não conheço. Existem poucos casos. Mas né? Pode acontecer. Provavelmente eles são consequências dessa etapa da vida. Então, para a gente tratar e fazer a prevenção, teria que vir dessa fase, né? Então, eu até perguntei para o Paulinho, né, assim, se ele conseguisse voltar no tempo lá, né? Se ele pulou lá do 7º andar, quebrou né? Ficou paraplégico, sofreu as consequências. E quando eu olhei assim, eu pensei justamente isso, assim, bom, ele colheu consequências pequenas frente a pular de um 7º andar, mas depois que eu escutei a vida dele inteira, quase toda, aí eu vi que foi um sofrimento enorme, né? E ainda é, por causa da cadeira. Mas aí eu perguntei para ele, assim, que se eu tivesse a capacidade de fazê-lo voltar no tempo, né? Fosse Jesus, que ele acredita ou não, voltar no tempo para qualquer dia da vida dele, com a cabeça que ele tem hoje e tendo vivido todas essas experiências hospitalares, da cadeira, tudo, tal. Olha, qual é o dia que você ia voltar? Quando eu tinha 5 anos, uma volta sim, vamos supor. Quando eu tinha 5 anos, para não passar por aquele problema de agressão. Mas para voltar, para tentar a vida de novo, eu voltaria os meus 20. Que minha filha, que eu estava grávida, né? Minha ex-companheira nesse tempo, que é a mãe dela. E daí eu teria tratado aquilo ali com muito mais delicadeza, muito mais positivo, muito mais afetivo, amorosamente, assim, de todas as formas possíveis que fossem para me trazer o bem à minha filha, trazer o bem à minha família. E provavelmente não estaria aqui com vocês. Só que eu vou complementar. Se você tivesse voltado para os 20 anos de idade, você me falou agora alguma coisa de 5. Entre 5 e 20 acontecer alguma coisa que a sua cabeça já não ia ser mais a mesma de hoje.
O que é que teve com 5 anos de idade? Foi uma agressão que eu sofri e até hoje eu me dói, mas depois eu vou só refletir aqui em cima disso que eu mostrei pra ti, mas foi uma agressão por conta de um sanduíche que eu pedi. Meu pai estava bêbado, ele não quis dar e me agrediu com um chute na barriga. Isso eu lembro hoje, mas assim, tanto faz, nem vai nem vem. Porque hoje meu pai superou tudo, todas as dores que eu senti naquela etapa da vida. Meu pai, eu acho que já conseguiu cobrir. Por quê? Porque ele nunca me desamparou, nunca desamparou minha filha, nunca desamparou minha mãe, nem minha irmã, nem meu irmão, ninguém que nos rodeava, nem minha avó, nem meus avós, ninguém. Então, por isso que eu conto isso, como falei, normalmente, sem sentir uma vontade de chorar, uma coisa assim do tipo. Mas isso aqui, o que é que você falou disso aqui? É disso aqui, ó. Que foi, no caso, quando eu fiquei paraplégico. Eu estava numa temporada muito ruim da minha vida. E eu acho que deitado uma vez, fumando, devaneando. Eu veio essa frase aqui na minha cabeça, né? Eu paraplégico, estou falando. Veio essa frase, por quê? Porque era o que eu estava passando. Ninguém sabe a dor que existe por trás de eu já me acostumei. Ou seja, eu estava acostumado. Mas, para eu me acostumar, eu tive que apanhar bastante. Tive que apanhar muito para me acostumar. Quando eu percebi que estava acostumado, eu procurei meios de aceitar e não me acostumar. Porque se eu tivesse ainda só com o costume de ser paraplégico, cadeirante, eu acho que eu não volto a dizer, eu não estaria nem aqui. Ou seja, quando eu aceitei minha condição, foi que a minha vida deu uma reerguida novamente. Bom, a gente já vem se estendendo aqui no podcast, eu até perdi o time, eu acho, mas mais de 1 hora com certeza, eu acho quase 2, né, Roberto? Quase 2 horas. Então a gente tem que ir meio caminhando para o fim. Tem 3 assuntos aqui que a gente pode falar bem rápido, que está ligado ao tema, mas está ligado ao tema e às consequências do tema, que seria acessibilidade, capacitismo e traumas, né? Eu não sei se você quer aproveitar, né, já que você é cadeirante. Sim. E hoje, depois de que comecei a conviver com o Paulinho, hoje quando eu entro num dos meus restaurantes, confesso que eu já olho, já estou olhando diferente, assim, para a abertura, para a largura da porta. Sim. O que antes para mim era tanto faz, agora eu já estou preocupado. Sim. Né? Por quê? Porque ele eu conheço, ele é criador, ele passou o dia com a gente, você viu, a gente tem que ajudar para entrar, ajudar para tirar, mas que se a gente faz o ambiente acessível, ele ganha autonomia, né? Ele ganha autonomia. E então assim, é um tema que realmente assim, eu mesmo como dono de restaurante não pensava muito, mas hoje em dia, hoje eu olho com a porta assim, puxa, nessa porta o Paulinho não passava. Ele não passava, ele passava, mas alguém tinha que empurrar por ele. Nesse sanitário ele não passava. E aí toda vida eu olho pensando nele, só que agora quando eu penso nele, na verdade, não é um paulista, são 100 mil paulistas. E a gente não está falando só de cadeirante, a gente está falando de PCD em geral. De PCD em geral, visual, auditivo, enfim. Pessoal, então, já estamos conversando aqui há quase 1h30, 2 horas. A gente vai passar aqui por um tema final que pode ajudar, não é exatamente o tema prevenção ao suicídio, mas também é aí uma sequela, uma consequência, ou é algo que pode ser, né, a sequela de uma tentativa.
E a gente falar de acessibilidade, capacitismo e os traumas que a tentativa, e aí eu acho que você me ajudaria mais ainda nessa resposta, os traumas que traz nas famílias que sofreram com a perda, sim. né? E também, assim, os traumas também de quem tentou, não conseguiu. Inclusive, vou trazer uma indicação de filme que é interessante para ter essa perspectiva. Pode, se você quiser, inclusive, começar respondendo, para poder embasar o Paulinho. Quais são os traumas, assim, a família? Eu sei que são todos os traumas, na verdade, né? Tudo que se imaginar, né? Vazio, culpa, eu podia ter feito algo mais. O trauma, ele é uma experiência, né? Onde eu errei, né? Onde é que eu errei, podia ter feito mais, né? Chegar nessa situação. O trauma, ele chega muito como uma experiência. Durante a nossa vida, tipo, falando de maneira grosseira, qualquer experiência ruim constitui um trauma. Agora, o acúmulo de experiências ruins vai conduzindo às suas respostas. Como, por exemplo, eu ia falar da ponta do dedo na quina da mesa, que é uma das piores sensações que tem. O dedo mindinho do pé. Exatamente. Mas agora, por uma perspectiva mais inclusiva, como é que a gente fala uma experiência traumática? Assim, de dor só. De dor, você fala de dor física ou de dor psicológica? Física. Tipo, uma pancada, sei lá, alguma coisa. Pronto, vamos à pancada. Você chegou aqui aí, pum, bateu com a quina aqui do cotovelo na ponta da mesa. Aí você sente aquela dorzinha. Tá atacado. Porra, mano. Já fica indignado. E engraçado também que quando a gente tá mais chateado é que acontece essas coisas. Sim. Né? Ou nós damos mais atenção a essas coisas quando estamos propensos a dar atenção a essas coisas. Exatamente. O dedo dói mais quando estamos mais down, mais vulneráveis. mais com a energia mais baixa. Exatamente. Down no sentido de energia baixa. Down na energia de baixo. Não na... É bom salientar, para que não confunda. Isso. E quando a gente sofre essas coisas, a gente vai indo para um lugar que é tipo, ok, eu vou dar mais atenção para isso. Sendo que existem alguns traumas que eles são colocados, meio que atribuídos a gente, né? Você hoje dentro da sua condição de cadeirante, eu dentro da minha condição de negro e tudo mais. Rodrigo, privilégio, aceita. Aí... tipo... Rodrigo, eu espero sentado numa fila. Né? Mas é tipo, quando a gente passa por essas experiências, existem coisas que vão dizendo pra gente, tipo assim, esse daqui pode não ser o teu lugar. Olhares, observações, até a maneira, as tratativas são diferentes, né? E quando a gente percebe isso, a gente tem uma experiência que é traumática, que é tipo assim, pô, mas como é que é estar aqui, né? Porque o preconceito, ele existe. Então, a gente tem como ter respostas para isso, mas ao mesmo tempo a gente tem como silenciar para isso. E o silêncio, ele é muito doloroso, né? Que é onde a gente vai abrir naquele espaço que a gente conversou anteriormente, que a gente muitas vezes quer preencher. Pô, eu tinha tanta coisa para falar, mas eu deixei de falar por conta desse peso que está sendo trazido pelo ambiente. E os traumas, eles vão constituindo o nosso comportamento. Sim. A gente constitui o nosso comportamento por coisas boas, claro, mas os traumas, eles também constituem o nosso comportamento. E quanto mais a gente vai vivendo os traumas, quanto mais a gente repete, entre aspas, né, passa por situações repetidas ou próximas, os traumas, eles vão se instalando e vão trazendo, às vezes, deturpações da nossa percepção. No sentido de a gente começar a olhar para as coisas e ter aquela crença de, olha, tudo vai dar errado. Sim. Olha, ferrou com tudo. Eu costumo falar para minha irmã, que ela é pessimista, né? E eu falo, minha irmã, se você viver desse jeito, uma hora você vai estar certa. Porque até relógio quebrado acerta 2 vezes no dia. Aí ela parou, olhou assim para mim aí. Mas eu não quero estar certa, eu vivo errado. Que é muito mais interessante viver errado do que viver esperando certo. Então ela parou, olhou assim, aí, não, mas a gente tem que fazer o certo.
Hoje a gente tem essa onda de perfeccionismo, produtividade, etc. e tudo mais. Por quê? Porque a gente vive a vida pensando naquele... Só vai passar um trem. Não. Rodrigo aqui é exemplo. Hoje o Rodrigo não começa uma palestra falando sobre uma oportunidade única. Ele fala, em 3 meses eu posso ser o que eu quiser. Ponto. 3 meses você pode mudar de vida. Você não está esperando um trem passar para você pegar a oportunidade, não. Você olha assim, eu tenho meu trem, eu vou para onde eu quiser com meu trem, pronto. Para você ter essa liberdade, foram quantos anos? Os anos eu não sei, mas foram muitos traumas. Uhum. E, tipo, é muito interessante a gente parar para pensar que, tipo, em alguma fase da sua vida, ter se tornado cadeirante foi uma coisa que foi avassaladora. E com o tempo você foi criando mecanismos. Pode terminar, por favor. E conforme você foi criando mecanismos, você foi compreendendo a sua dor. Sim. Você foi aprendendo, se desenvolvendo. Hoje você é cada vez mais independente. E você vai se desenvolvendo do jeito que você está. Então, para superar traumas, a gente precisa passar por um longo processo de aceitação e, ao mesmo tempo, a gente compreender. E o nosso poder pessoal diante dessa situação? Como é que eu posso transformar essa situação para... Eu vou esperar o trem passar. Não, eu vou pegar o meu trenzinho e vou. Aí meu trenzinho pode começar reco-reco, mopaia, mas em algum momento o meu trenzinho ele pode chegar em um outro lugar. Aí vem também a discussão de tipo, se o seu trenzinho mudou, valorize que o seu trenzinho mudou, porque ninguém vai olhar pro seu trenzinho e dizer, nossa, seu trenzinho tá parecendo um trem-bala. Não. Mesmo que ele pareça um trem-bala, o pessoal vai chegar, não é um trem-bala. Vai sempre colocar para baixo. Uhum. E quando a gente lida com a comparação, a gente precisa olhar e tipo, tá, mas onde eu tô? Tá ruim? Tá melhor até do que já foi um dia. Você tá aspirando coisas melhores, mas tá melhor o que já foi com o passado. Então, você tá no caminho certo. Muitas pessoas têm dificuldade de olhar para isso. Sim. Eu ia te falar também, Pablo. Acho que para complementar, tem certas situações que são boas, mas se tornam traumáticas. Vou dar exemplo. 2 exemplos. Uma vez eu fui para uma festa com uma companheira, uma ex-companheira. Cheguei, já estava cadeirante. Parei ao lado da fila, a fila andando, o segurança mandando entrar, e eu esperando, olhando para a cara dele para saber qual era o momento que ele ia pedir para a fila parar, para eu poder passar. E quando eu passei, que chega mais na frente, todo mundo se vira para olhar. Constrangedor. Constrangedor. Outra festa também, do mesmo jeito. Eu, e mais 3 amigas minhas, entrando na festa. Uma delas estava empurrando a cadeira e as outras do lado. Todo mundo da festa se virou para olhar. Eu sou anormal, sou. Só porque eu tô de cadeira de roda. Mas aí, como eu estava te falando, antes, essa questão de cidade pequena, né, interior. Eu falo porque na cidade que eu moro é pequena, cara, e tem certas coisas que assim, que é chato. Porque, tipo, tu é tido como um inválido, às vezes, como um inválido, ou então ninguém, se tu tá acompanhado com alguém em algum local, no restaurante, onde seja o que for, todo mundo fica olhando assim, tipo, recriminando. Eles já vieram a perguntar a minha mãe, como é que ele consegue pegar a mulher daquele jeito? Tá entendendo? Enfim, eu costumo dizer, pessoas da mente pequena. Pessoas da mente pequena. Paulinho, acho que a gente dá para ir caminhando pro fim. Então, assim, você... E aí eu acho que a palavra certa não é experiência, mas é a pessoa sofrimento. Porque a pessoa que sofreu o suficiente para tentar
pela própria vida. Aqui nessa mesa foi você. Sim. E aí eu queria que você, de alguma forma, não é uma frase, é uma fala, é o que você quiser, assim. Eu acho que você tem que aproveitar esse momento aí e expor o que é a dor da consequência de da tentativa de um suicídio. Qual é a dor de tentar, de executar, de tentar, né? E qual é a dor de não conseguir, ou de conseguir e de ter que tentar de novo, né? Assim, o que é que você pode falar? Mas eu queria a sua fala positiva, porque eu sei que você está disposto a agora ajudar pessoas, Claro. a não passar pelo que você passou, a não ter os pensamentos que você teve. E aí, assim, se tivesse aqui uma criança de 5 anos de idade escutando o Paulinho falar, e ela fosse de verdade escutar e entender tudinho que o menino fosse falar, que o Paulinho fosse falar, o que você ia falar? Falaria que assim, dali ela já poderia começar com o tratamento psicológico. Porque, vamos supor, você quer que um filho seu aprenda inglês, ele já tem 20 anos, bota num cursinho. Se você tivesse botado ele para aprender quando ele estava aprendendo português, ele já tinha, entendeu? Então, uma coisa, ter o acompanhamento, cara, porque é essencial o acompanhamento, procurar ajuda, ter um grupo de apoio, uma rede de apoio, amigos, fizer amigos, até porque, cara, salientar aqui uma outra história. Cara, quando eu andava, eu tinha 15, 20 amigos, né? Ia pra festa, só ia acompanhado, e as simpáticas do lado, né? E as simpáticas que eu digo é as meninas. Uhum. E quando eu fiquei paraplégico e voltei para casa, cara, foram me visitar uma vez, depois nem o WhatsApp, nada mandaram. Teve uns até que me excluiu do Instagram. Uhum. Entendeu? Aí, cara, a gente, infelizmente, nós temos que dar essa educação o mais cedo possível para filhos, o que for, netos, o que seja. Por quê? Porque se eles passarem por algo do tipo, acho que a pancada vai ser sustentada de uma melhor forma do que se não tivesse uma informação nenhuma. E questão do suicídio, cara, é um tema muito pesado, muito pesado e ao mesmo tempo muito delicado, né? Uma coisa bem antagônica. Mas, assim, procura ajuda, conversa com família, procura psicólogo, procura psiquiatra, porque é melhor fazer isso, bem melhor, milhões de vezes. Por quê? Porque tudo isso, em contato, você, psicólogo, psiquiatra e família, você vai ter uma rede de apoio que quando você passar por um problema adverso, você vai estar seguro para pedir uma opinião, para ligar para saber. Tá triste? Não, vou ligar para tal pessoa para desabafar. Uhum. E assim, e outra, os que já são cadeirantes que estão nos assistindo, eu falo que tipo assim, cara, se tu ainda tá naquela frase que eu joguei, ninguém sabe a dor que existe por trás de eu já me acostumei, se tu ainda tá nessa fase, cara, procura ajuda, da mesma forma, procura ajuda familiar, psicológica, tudo. Por quê? Porque isso vai te fazer aceitar a tua condição e te fazer caminhar, entre aspas, mais leve, né? E tipo assim, no meu lado, vamos dizer assim, o Rodrigo até já conhece, eu gosto de tirar muita brincadeira, principalmente comigo mesmo, entendeu? Teve uma vez que eu estava do lado de um amigo meu, sentado, ele do meu lado sentado também, conversando, aí chamaram ele para jogar ping-pong, né? Aí ele disse, mas
Os caras também só chamam o cara para jogar a coisa em pé. Cadê que vão chamar para jogar uma coisa sentado? Eu disse, sabe qual é o caminho? Tu fica paraplégico, garanta tu que 100% do que vão pedir para tu fazer, tu vai fazer sentado. Entendeu? Aí ele começou a rir, ele disse, puta, também tu é foda, né? Fica com essas coisas. Não tem que correr não, cara. É normal, cara. Tem que tratar normal, porque do mesmo jeito que tu tem 5 dedos na mão, também tem. 5 dedos nos pés eu também tenho. Tem canela, joelho, coxa, também tem. Então, não vejo diferença. Porque eu acho não. No decorrer desses 9 anos paraplégicos já, 9 anos e 1 mês, mais precisamente. Foi 7 de agosto de 2016. 9 anos de paraplegia. Eu diria que fica até meio dá um pouco de tristeza, mas enfim, tudo que a gente possa fazer, sempre botar um pouco de brincadeira, de piadinha, de tiração de onda. Por quê? Porque onde tu chega, tu vai ser o diferente. Então tu tem que puxar a situação a teu favor, entendeu? Então, força para quem já é, força para quem já cometeu alguma vez e também não conseguiu. E enfim, só por hoje. Não tentar, né? Não tentar, obviamente. E o só por hoje da adicção. Da adicção, justo. Isso aí. Só alguma palavra, alguma coisa aí para terminar, para gente encerrar? Como eu falei, né? Fazer a indicação de um filme que ele não é sobre suicídio, mas ele fala do pós-trauma, que é O Quarto de Jack. Ele é um filme muito interessante, porque ele é um filme que constrói a vida de uma mulher que foi enclausurada por um abusador e durante muitos anos ela ficou enclausurada. Aí, normalmente, a hora que o filme acaba, pra mim, é onde o filme realmente começa, que é quando ela consegue fugir. E a partir do momento que ela consegue fugir, ela tem que lidar com a pressão de viver na sociedade, a sociedade tratar ela como uma heroína e ela só tá querendo viver a vida dela. E todo mundo procurando ela não tá sabendo mais lidar com as coisas e as pessoas fazendo ilações que não tem nada a ver com o sofrimento dela. Tipo, eu acho que tem uma cena, se não me falha a memória, tem uma pessoa que pergunta, mas foram tantos anos, você não gostou de ficar lá? Tipo, uma pergunta amplamente idiota, mas uma pessoa chega a fazer e ela, tipo, como assim? Eu passei N anos enclausurada e uma pessoa ainda tem coragem de me fazer essa pergunta. Então, isso fala como o trauma é muito grande e depois do trauma como as pessoas ficam. Porque todo mundo tem aquela crença de tipo, beleza, ela saiu do enclausuramento. Agora é pra ela viver feliz pra sempre. Não, a protagonista vai lá e tem depressão, começa a passar pelos mais diferentes processos psicológicos que ela pode sofrer. E no final de tudo isso, o filme mostra que, tipo, beleza, é uma coisa muito feliz que aconteceu, mas não exatamente garante que ela vai viver bem. Então, eu indico esse filme para vocês, para terem essa abertura, né, essa amplitude de paradigmas. E mais do que tudo, sempre que vocês precisarem ajudar uma pessoa, se você for de Fortaleza, tem diferentes universidades aqui que podem facilitar atendimento gratuito, né? Temos na Estácio, temos na Farias Brito, temos na Nassau, temos nas mais diferentes universidades daqui. Para além disso, a gente tem... Tinha problema falar das instituições? Não, imagina, pode falar até mais. Se tiver mais outras que ajudem também. Pronto, Unifor, Aridissá, todas elas, se eu não me engano, têm serviço de psicologia. Você pode procurar auxílio também no Instituto Biadotti, você pode procurar auxílio pelo CVV. Todas essas instituições, elas são destinadas a acolher pessoas, né, no seu sofrimento e tudo mais. Então, você pode procurar que lá terão profissionais para isso. Fernando,
Mas nas universidades são estagiários. Os estagiários têm supervisores, você pode ir. Fique tranquilo. E antes uma palavra que nenhuma palavra. Exatamente. Antes de uma palavra que um silêncio. Né? Se você tem algo para expressar, o silêncio não é uma resposta. O silêncio é uma opressão. Eu queria só também, queria falar a respeito, como você está falando de instituições, eu lembrei que a maior, eu acho que a maior, até hoje, a maior rede de apoio que eu tive foi o Sara Kubitschek. Tem que, vamos supor, tenho que dar esse mérito, porque, cara, eu antes de ir para lá, eu ia achando que eu saía de lá depois que eu andasse. Só que quando eu cheguei lá, passei um mês internado lá é para você aprender a viver com sua deficiência e ser mais independente possível na sua Que vida. legal, cara. Cara, muito show, muito show. Você é bem atendido desde a portaria que o carro passa até quando vai dormir. Todo mundo passa dando boa noite. Enfim, pra gente PCD, o Sara nunca me deixou a desejar. E aqui tem um Sara, né? Em Fortaleza. E Sara em Fortaleza. Em Brasília tem um. Pessoal, então é isso. Nossos podcasts, quando estiverem mais ativos, na verdade, eles vão falar sobre empreendedorismo. Mas, voltando ao assunto, a gente vai ter que falar futuramente sobre a NR1, que vai tratar sobre a saúde mental dos colaboradores. A saúde mental dos empresários, essa também já tem que tratar, porque você empreende no Brasil. Tem então um tal você de TBA, provavelmente né? já tem. Tem um tal de TBA aí. Lá na V7X Educação eu ensino sobre o TBA. Uma vez eu quase peguei esse daqui, né? Pra quem não sabe, Roberto, tu tem TBA não? O Roberto é que tá filmando a gente aqui. Tu tem TBA? Tu tem esse transtorno? Não. O Roberto não tem, graças a Deus. Tu tem TBA não? Acho que não. Ninguém tem, só eu sabia que tinha, ele não sabia que tinha TBA. Não sabia TBA que é um existia. transtorno, se chama transtorno do boleto atrasado. Ele, quando bate na bunda, normalmente você sente ele na bunda, na conta e no cérebro. Então, às vezes você. Então, Os sintomas são assim: você normalmente não dorme. Depois você tem diarreia. se tu diz Depois que... você briga com sua esposa. Aí depois tem gente que diz que você é pentapolar. Mas não é não, você só tem TBA. Transtorno do boleto atrasado. Esse TBA geralmente dói na bunda, né? Pelo menos eu tenho uma coisinha em vantagem, eu não sinto, né? Tu não sente, né? Bom, então já vai ser mais difícil de te diagnosticar. Finalmente a gente pôde fazer uma piada. Eu vou tão sério. Eu vou pro pro céu, independente disso, eu vou pro céu porque eu sou cadeirante. Então se você tiver TBA, não. Eu não vou brincar não, porque senão eu vou sair do tema. Então, gente, vamos terminar. Eu sei que você tem TBA, você tem transtorno do boleto atrasado, porque é difícil achar um empresário que não tem. Vamos ficando por aqui. Obrigado. E em breve a gente vai ter que falar de NR1, que é saúde mental dos funcionários. Mas a gente vai falar mesmo é de empreendedorismo, faturar mais, vender mais, porque faturando mais, vendendo mais, ganhando mais dinheiro, vai ter mais dinheiro para pagar melhor o funcionário e tratar melhor o funcionário e ter melhores condições de trabalho. Se Deus quiser, a gente ganha um governante que preste nesse país, porque até agora não tivemos, para que a gente possa, digamos, ter que sofrer menos de TBA. Exatamente. Não é isso? Então, pessoal, vocês que têm TBA, até breve. Tchau.